Oi, meus amores. Hoje a vovó vai contar para vocês a vida de Santa Helena. Vocês estão lembrados que a vovó falou que tem uma neta que chama Ana Helena? Pois é, ela é linda, doce e meiga. E essa aqui que está comigo, alegre, inteligente, estudiosa. Então a vovó vai contar a vida de Santa Helena em homenagem a ela e as amigas da vovó que se chamam Helena, filha de amigas e todas as Helenas que vão ser homenageadas agora. Pois é, Santa Helena nasceu no ano de 275 na região da Bitínia, no Império Romano. E naquela época o Império Romano era enorme, era muito grande, pegava diversos países. E ela acabou casando com um grego que trabalhava, ele era militar. Ele chamava Constâncio Cloro, mas não é o cloro da piscina não, hein? Constâncio Cloro. E aí eles se casaram e tiveram um filho que chama Constantino. Vovó vai contar bastante do Constantino para vocês entenderem a importância da mãe dele. Bom, e aí o Constâncio, o pai do Constantino, continuava lutando para o imperador do Império Romano. Vocês sabem o que é imperador? Que diferença? Imperador é quem governa, quem impera, quem toma conta do império, que é uma região muito grande de diversos países. E o rei é uma região menor. E o rei passa de pai para filho, o imperador não. O imperador, um lutou com o outro, ganhou, passa a ser imperador. E o Constâncio Cloro era muito bom lutador, lutava junto com o imperador do Império Romano. E o imperador do Império Romano, que chamava Maximiano, quis se aproximar do Constâncio, porque viu que ele era muito bom, falou, eu quero você no meu time. Mas fez uma exigência muito cruel, falou, você tem que largar da Helena, da Santa Helena, e vai casar com a minha filha Teodora. O que ele fez? Largou da Helena e do Constantino, que era o filho deles, que era mocinho, e casou com a Teodora. Bom, continuou lutando com o imperador e tudo isso. Quando o imperador morreu, o Constâncio e o filho dele já estavam lutando lá. E aí, o que aconteceu? No ano de 306, quando o Constâncio, que tinha ficado como imperador, quando ele morreu, o filho dele, Constantino, estava lutando na região da Grã-Bretanha. Como ele tinha ganhado a guerra, ele foi proclamado imperador, porque ele era muito inteligente, organizava muito bem as batalhas e foi proclamado imperador. Aí a Helena voltou a morar com ele, lá no Império Romano. Bom, o que aconteceu com isso? Aí ele tinha 34 anos nessa época. E Santa Helena, nessa época, quando voltou a morar com o filho, com o Constantino, ela recebeu o título de nobilíssima mulher, uma honra muito grande, que queria dizer que ela fazia parte da nobreza. E a vovó não contou que ela nasceu de uma família muito humilde e passou a ser uma mulher muito nobre depois que o filho virou imperador. Depois ela recebeu outro título, de Augusta, que é uma pessoa mais importante ainda que você tem que reverenciar. Recebeu todos esses títulos. Quando foi no ano de 313, como o Império Romano era muito grande, ele foi dividido entre 4 imperadores, porque um só não dava conta de organizar e ver tudo aquilo. Imagina, né? Naquela época você tinha cavalo e navio, barco, né? Então dividiu entre os 4. E no ano de 313, o Constantino, mais 2 imperadores, ficaram juntos. Esses 2 se aliaram a Constantino porque viram que ele era muito bom e tudo isso. E o outro imperador, que chamava Maxêncio, estavam brigando no ano de 313. E esse Maxêncio, assim como o imperador antigo, perseguia demais os cristãos. O Constantino não gostava, ele tinha uma coisa dentro dele que ele não achava justa essa perseguição dos cristãos. Ele estava lutando contra esse imperador, mas ele estava numa desvantagem enorme, ele ia perder a guerra. Ele dormiu e teve um sonho. Nesse sonho ele viu uma cruz de fogo que estava escrito, com este sinal vencerá. O que ele fez? Ele pegou todas as bandeiras que tinha, que os soldados levavam na guerra, né?
e os estandartes, tirou o símbolo e mandou pregar uma cruz e ganhou a guerra, como um milagre. E a Santa Helena e ele acharam que isso foi um verdadeiro milagre, ele ter ganho essa batalha por conta de ter posto a cruz. O que aconteceu? Santa Helena se converteu imediatamente ao cristianismo e quis ser batizada imediatamente. Constantino não, ele foi querer ser batizado só lá no fim da vida, um pouquinho antes de morrer. Bom, depois disso, o Constantino decretou o Édito de Milão, que foi uma coisa importantíssima que proibia a perseguição dos cristãos. Os cristãos eram tão perseguidos e massacrados e mortos e assassinados e torturados, uma coisa horrível. Eles não aceitavam em hipótese alguma, que eles tinham que se reunir para rezar e para aprender as coisas de Jesus nas catacumbas. Catacumbas eram umas galerias, tipo de um túnel, sabe? Onde enterravam os mortos. Então eles entravam por essas grutas e iam nas catacumbas aprender a falar das coisas de Jesus morrendo de medo, porque sabia que era perseguido, era dado para os leões para comer, iam ser obrigados a lutar como escravos, como gladiadores, um tinha que lutar até matar o outro, era uma coisa horrorosa. E com esse Édito de Milão foi proibido isso, então eles puderam professar a fé deles como qualquer outra religião. Não podiam mais ser perseguidos. Então foi uma grande mudança que aconteceu. E aí com isso, depois que Santa Helena foi batizada, ela ficou cada vez mais interessada pela história de Jesus. E o que ela fez? Ela quis ir lá para a Palestina, isso que ela já não era tão novinha, ela devia ter quase uns 50 anos. E você imagina a dificuldade, foi a cavalo e foi de navio lá para o outro lado para ver, queria conhecer tudo da história de Jesus, saber onde ele viveu, o que aconteceu. E chegando lá, ela ficou conhecendo um bispo que chamava São Macário. Esse bispo estava trabalhando com as coisas de arqueologia e ela se interessou muito por isso. Vocês sabem que a arqueologia ela estuda tudo que é de coisa antiga, né? Então faz escavação, descobre um material. Nossa, quem será que morava aqui nessa época? Para que servia esse instrumento? E esse São Macário, ele fazia essas escavações e a Santa Helena junto com ele. E acharam o Santo Sepulcro, onde Jesus foi enterrado. Lembra que tinha se feito uma gruta com uma pedra que ficava onde Jesus foi enterrado? E lá, nesse Santo Sepulcro, acharam a cruz de Jesus, acharam mais outras duas cruzes, que é onde... Lembra que foi também 2 ladrões que foram crucificados juntos? E achou também os pregos que pregaram a mão de Jesus. Bom, ela ficou tão entusiasmada com isso que ela ordenou que continuassem com as escavações, que ela queria descobrir aonde foi a gruta do nascimento de Jesus, aonde foi a última reunião de Jesus depois que ele ressuscitou no Monte das Oliveiras, que ele reuniu com os discípulos antes dele ter a ascensão dele, né? A ascensão é quando ele subiu aos céus, né? E foi fazendo tudo isso e foi encontrando. Bom, e ela teve muitas visões nesse sentido e teve a felicidade de poder ter o reencontro com a verdadeira cruz de Cristo. E aí é onde teve a origem da festa da exaltação da cruz de Cristo, que tem até hoje. E essa veracidade dessa cruz, atestando que era verdadeira, no século seguinte, no século IV, por 2 estudiosos atestaram que era a cruz de Jesus. Pedaços da cruz de Jesus, então, ela deixou em Jerusalém e pedaços ela levou para Roma. E depois disso, ela fez questão absoluta que em todas as igrejas tivessem a cruz de Jesus. E ela mandou construir igreja por onde ela passou. E ela tinha tanta fé, ela era tão fervorosa que em todo lugar que ela chegava, era aquela porção de gente que chegava perto dela, que se convertia e admirava demais porque ela era uma pessoa muito boa, ela ajudava demais os pobres, fazia muitas caridades, assistências para os mais necessitados, mandou construir muitas igrejas, muitos mosteiros, inclusive num mosteiro que ela mandou construir lá na Palestina, ela ficou morando lá como uma monja, vivendo numa vida muito simples e de muita fé. Quando ela percebeu
que ela já estava velhinha, com 75 anos, ela percebeu que ela não estava bem, que ela ia morrer, ela voltou para perto de Constantino e acabou morrendo lá. O corpo dela, então, foi enterrado, nessa época, que foi no ano de 330, ela tinha 75 anos. É muita idade, que naquele tempo ninguém vivia tanto assim, né? E ela viveu até os 75 anos. Ela foi enterrada em Constantinopla. Depois no ano de 1500, o corpo dela foi levado para a França e atualmente está enterrado lá no Vaticano. E o mais interessante, que a vovó falou do Constantino, ele só foi batizado um pouquinho antes dele morrer. E a grande diferença, por que a vovó fala, e a vovó fala, não só porque ela acha, mas porque a própria igreja acha, que a Santa Helena foi muito importante, porque dela foi decisiva a participação dela, porque da participação dela favoreceu a liberdade dos cristãos na igreja. Lembra, antes era perseguido e depois dela, por causa da influência dela e do filho dela, o imperador Constantino, a religião cristã foi liberada. E o próprio imperador Constantino decretou que em todo o Império Romano a religião ia ser o cristianismo. Então foi muito linda, né? Ela teve uma importância, imagina uma mulher ter uma importância dessa. A vovó ficou encantada, eu fiquei admirada com essa história que eu não conhecia. Às vezes a gente acha o nome tão lindo de Helena, né? Mas é porque ela foi maravilhosa. Então, para todas vocês que são Helena, o meu abraço, o meu beijo muito carinhoso, e que vocês possam compartilhar essa história, que é tão linda, tá bom? Se vocês gostaram, deixa o joinha, curtam, indica para os amiguinhos seguirem o canal da vovó, que a vovó vai ficar muito feliz, tá bom? Um beijo e até a próxima história.